Queridos irmãos e irmãs, continuamos o nosso acampamento de oração dedicado às famílias e nesta primeira palestra gostaria de falar a respeito de um tema que eu sei que é bastante polêmico, mas bastante necessário também para as nossas famílias atuais. Como educar os filhos para a vivência da sexualidade. Esse é um tema que gera bastante discussão, porque, é claro, a sexualidade, como nós cristãos, como nós católicos pensamos, está completamente diferente daquilo que o mundo está vivendo. E quando você tenta educar o seu filho em matéria sexual, ele vem com as ideias que ele aprendeu na escola, porque infelizmente nós pagamos professores, seja na rede particular, com o nosso dinheiro, seja na rede pública, com os nossos impostos. Infelizmente, ultimamente nós pagamos professores para perverter a cabeça dos nossos filhos, para destruir a educação que nós procuramos dar em casa. Então, nesse ponto, o caminho não é confiar na escola, mas muito pelo contrário, deixa eu dizer, infelizmente a regra é não confiar na escola, porque a escola irá ensinar algo errado, até que se prove o contrário. Porque infelizmente é isto. Nós vamos ver por quê. Sei que agora eu só estou levantando o problema. Talvez haja até professores aqui presentes, ou professores assistindo à programação, e talvez essas pessoas fiquem ofendidas, mas eu vou dizer por quê. Por que é que nós temos que considerar que a escola irá ensinar mal? Não somente a escola, os meios de comunicação de uma forma geral também, até que se prove o contrário, eles irão ensinar mal os nossos filhos com relação à sexualidade. Por quê? Porque a nossa sociedade, de uma forma geral, está vivendo um clima de ateísmo nessa matéria. Ou seja, a moral sexual da sociedade atual é montada em cima do ateísmo. E é importante desmascarar isto. Desmascarar primeiro para que nós saibamos, mas depois também desmascarar para que os nossos filhos saibam. Para que eles saibam por que é que aqui existe uma divisão. Portanto, não é possível, digo já desde o início, não é possível educar os nossos filhos de forma cristã com relação à sexualidade sem claramente e definitivamente romper com o pensamento da sociedade atual. E eu digo mais, não é tanto o pensamento da sociedade atual, mas é o pensamento da classe falante. Deixa eu dizer isto, explicar para vocês. Infelizmente, aquilo que eu vou dizer para vocês é o pensamento da maior parte das pessoas que falam, é a chamada classe falante. Ou seja, são os professores, os jornalistas, os psicólogos, os advogados, os políticos. Essa é a classe falante, são aqueles que geram opinião. No Brasil existe um abismo entre a classe falante e o povo brasileiro. Se você vai fazer uma entrevista para o povo tem uma moral sexual, por incrível que pareça, o povo brasileiro tem uma moral sexual mais conservadora do que da classe falante. Existe um abismo. Acontece que
esta maioria conservadora é uma maioria silenciosa. A maior parte dos brasileiros, isso é estatística, não feita por mim, é estatística feita pela Datafolha, é estatística feita pelo IBGE. A maior parte dos jovens brasileiros são conservadores em muitíssimas posições. O jovem brasileiro, ele quando se casa, quer que o casamento dê certo e seja para sempre. Se depois a coisa dá errado, ele se separa, são outros 500. Mas quando ele se casa com uma mentalidade de que ele quer que dê certo. O jovem brasileiro vive o sexo de forma casual. Mas se você pergunta para ele se isso está correto, a maior parte deles dirá, está errado. Está entendendo? O comportamento dele é uma coisa, o pensamento dele é outra. A maior parte dos jovens, quando você pergunta se o sexo livre está correto, ele diz, eu faço, mas eu sei que está errado. Isso aí é uma posição conservadora. A maior parte dos jovens é contra, por exemplo, a liberação das drogas. Depois que existam jovens que possam consumir drogas, são outros 500. Mas a posição, o pensamento do jovem brasileiro, ele é a favor da família. Se for perguntar para o brasileiro, 90%, 94% dos brasileiros são contra o aborto. Que depois, no momento de angústia e de fraqueza, ele cometa o pecado do aborto. São outros 500, mas a opinião do brasileiro, de uma forma geral, é uma opinião conservadora em matéria de moral. Mas esta opinião do brasileiro, ela não é a opinião da classe falante, ou seja, é uma maioria silenciosa. O nosso país está sendo governado por esta classe falante. O nosso país é conduzido pelos políticos que transmitem uma opinião, pelos jornalistas que transmitem uma opinião, pelos professores que transmitem uma opinião, advogados, psicólogos, terapeutas de todos os tipos, eles estão aí falando, a profissão deles é falar. Eles falam, e o que eles falam, é interessante, não bate com aquilo que o brasileiro médio pensa. A classe falante é muito mais liberal do que o brasileiro comum. E eles querem incutir na cabeça dos nossos filhos, eles querem incutir na cabeça dos nossos jovens estas opiniões deles. Eles querem fazer a cabeça da juventude. Graças a Deus não estão conseguindo muito, mas se nós continuarmos, se nós, maioria cristã, se nós continuarmos calados, eles vão conseguindo cada vez mais, você está entendendo? Nós precisamos falar, nós precisamos ter coragem de romper esse silêncio e de pronunciar que nós também somos brasileiros, nós também somos cidadãos. Por exemplo, agora querem tirar os símbolos cristãos de tudo quanto é lugar, querem tirar os crucifixos, querem tornar o cristianismo uma realidade das catacumbas. Eles querem que nós voltemos para as catacumbas, que nós tenhamos medo de expressar a nossa fé em público. É isso que querem fazer com o nosso país, mas porque eles dizem, não, porque nós não podemos ofender as pessoas que são de outras religiões. Se a maioria dos brasileiros é feita de católicos, nós não podemos
ofender a minoria que não é católica. Então, se você põe um crucifixo, você está ofendendo a minoria. Porque então, nas repartições públicas, nos lugares públicos, nós não podemos expressar nenhuma religião, porque isso vai ofender os outros. Vai ofender, por exemplo, os ateus, vai ofender os que não têm religião. Só que acontece o seguinte, gente. Não ter religião é uma atitude religiosa. Você está entendendo? O ateu, aquele que diz que Deus não existe, ele tem uma atitude religiosa. Se ao invés de ter um crucifixo na parede, eu tenho uma parede vazia, isso é uma atitude religiosa, de uma minoria. Essa classe falante, a classe de jornalistas, advogados, políticos, professores, essa classe falante, eles são todos formados nas universidades que são todas laicistas, que são todas voltadas para um pensamento ateu, e eles têm uma atitude religiosa ateia, e eles querem impor essa atitude religiosa em nós. E se por acaso algum jornalista, político, advogado, professor não tiver essa atitude ateia, eles vão malhar esse companheiro, esse colega de trabalho, até que ele fique tímido e concorde. Eu tenho que ficar quietinho, porque eu tenho que esconder o meu cristianismo. Eu tenho que ser criptocristão. Ser cristão em público é feio. Ser cristão em público não está na moda. Ser cristão em público não vale, não pode, é ofender os outros. Escute aqui, meu irmãozinho ateu. Você acha que ser cristão em público é feio? Pois eu, que sou cidadão igual a você, eu acho que ser ateu em público é pior ainda. Isto é que é muito feio. Isto é que é ruim. Um crucifixo na parede é uma atitude religiosa, mas uma parede vazia e uma cidade vazia de símbolos religiosos é também uma atitude religiosa, porque é um povo que manifesta que não tem Deus. Se você tira os crucifixos da parede e coloca por aí símbolos de marketing, de lojas, se você coloca por aí símbolos da sociedade de consumo, esta é a religião. Se um marciano viesse ao planeta Terra e fosse procurar qual é a religião deste povo, e então pensaria assim: bom, esse pessoal deve ter um Deus e deve gastar todo o seu dinheiro e investir e se doar e se entregar para esse Deus. Então vamos procurar os maiores monumentos, quais são os maiores prédios, quais são os monumentos mais chiques, o que é que tem de maior investimento nessa sociedade, onde é que está o Deus desta sociedade? Certamente um marciano chegaria à conclusão de que o nosso Deus deve morar mais ou menos nos shopping centers ou nos bancos, que é o que nós temos de mais chique para apresentar. É onde nós temos ar-condicionado, conforto e beleza. Lá está o nosso Deus. Agora as nossas igrejas, essas têm que ser condenadas a ser pequenos casebres, uma caixinha de fósforo com a cruz em cima. Onde está o nosso Deus? Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa sociedade é uma sociedade que está sendo construída por um pensamento ateu. Até agora só afirmei isto, agora eu vou provar. Existe um filósofo ateu chamado Jean-Paul Sartre, filósofo francês. Em 1945, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele fez uma conferência. O nome dessa conferência é L'existentialisme est un humanisme. O existencialismo é um humanismo.
E nesta conferência ele explica o que é essa filosofia existencialista dele. Ele diz assim: o existencialismo é uma filosofia que tem por finalidade levar até as últimas consequências o fato, veja só, para ele é um fato, ele não está mais nem discutindo isso, para ele é um fato, levar até as últimas consequências o fato de que Deus não existe. Para ele é um fato, Deus não existe. E se Deus não existe, como deve ser o nosso comportamento? Então, Jean-Paul Sartre raciocina da seguinte maneira. Por que a filosofia dele chama-se existencialismo? Porque ela é contrária a uma coisa chamada essencialismo, que aqui seria o essencialismo. Vamos supor, eu mando fabricar na editora uma Bíblia como essa. E então eu tenho uma ideia de como é que essa Bíblia deveria ser. Eu vou até a editora, pego a Bíblia que foi feita e vejo que ela tem alguns defeitos. Que ela saiu com defeito da tipografia. Por que é que eu posso dizer que esse livro está com defeito? Porque fui eu quem pensei o livro, e então eu posso comparar a ideia perfeita de livro que está aqui na minha cabeça com o livro real. Veja, o livro primeiro existiu na minha cabeça como uma essência, e depois ele existiu de fato. Eu posso dizer, eu pensei o livro, fui lá na gráfica, saiu da tipografia, eu posso dizer, saiu errado, porque eu pensei antes, eu sei como deveria ser. Quando você vai para uma costureira, para um alfaiate, vai pedir uma roupa, você diz como você quer aquela roupa. Quando ela entrega a roupa para você, você coloca e diz, não, mas não é assim que eu quero. Por que você pode dizer que aquela roupa está errada? Você pode dizer que aquela roupa está errada porque você antes teve a ideia da roupa. A ideia, a essência da roupa estava na sua cabeça. Depois, antes da roupa existir, depois a roupa começou a existir, você pode olhar para a existência e dizer, olha, não foi de acordo com o projeto. Não está de acordo com o projeto. Você tem o seu carro. O mecânico sabe qual é a ideia do carro. Como é que o fabricante pensou o carro? Aí ele diz, olha, esse carro está errado, porque não está batendo com a ideia do que ele deveria ser. Então vejam, as coisas estão certas ou estão erradas quando eu tenho uma ideia que eu possa comparar. Eu tenho um modelo aqui na minha cabeça, o modelo ideal, aí eu chego e digo, isso daí está errado. Está dando para entender isso? Muito bem. Senão, não daria para dizer que uma coisa está certa ou errada. Eu não posso dizer que uma coisa está certa ou errada comparado com nada. Eu tenho que comparar alguma coisa. Eu tenho que ter um modelo inicial. Jean-Paul Sartre diz, é verdade, eu posso fazer isso com todos os artefatos, todas as coisas que foram produzidas pelo ser humano. Mas eu não posso fazer isso com o ser humano, porque Deus não existe. Se Deus não existe, ninguém pensou o homem. E se ninguém pensou o homem, não existe certo e errado. Está entendendo? Se Deus não existe, ninguém pensou o ser humano. Não tem um projeto. Para eles, para esses ateus, o homem é fruto de uma mudança contínua. Como diz o Raul Seixas, que é o poeta dessa corrente ateia aqui no Brasil, ele diz, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. O que é metamorfose ambulante? Quer dizer, ele muda todo dia. Por quê? Porque não existe Deus. Deus não me pensou, então não tem certo e errado. Isto chama-se ateísmo. Agora vamos falar a respeito, colocar isso em prática, não é? Pensando um pouco a respeito do sexo. Como é que os seres humanos, como é
que as pessoas no Brasil estão vivendo essa questão de sexo e pensando a questão do sexo? Como é que esta classe falante de professores, de jornalistas, de advogados, de políticos, de formadores de opinião, como é que eles estão falando a respeito do sexo? Eles estão falando a respeito do sexo assim: o importante é a pessoa se sentir bem. Não existe certo, não existe errado. O importante é você estar bem. Agora veja, falar de sexo desse jeito é falar de uma forma ateia. É dizer, não existe um projeto. Você é que ocupa o lugar de Deus. Você é que é o Deus da história. Você é quem deve formar o certo e o errado. Quando você, por exemplo, vai ao médico, para você entender o absurdo que é essa história. Quando você vai ao médico, você espera que o médico entenda a lógica, entenda o projeto de Deus que é o seu corpo. O seu corpo, ele tem uma lógica. E o médico estuda essa lógica do seu corpo. Por quê? Porque ele sabe que o corpo tem um jeito de funcionar e, portanto, tem uma forma racional de agir. Se você vai ao médico e o médico diz assim: olha, tem este remédio aqui, mas se você não se sentir bem, você vai na farmácia e compra qualquer remédio, o importante é você se sentir bem. Você aceita esse médico? Você aceita um médico desses? Por quê? Porque ele está errado, porque o ser humano tem uma lógica, e ele está sendo pago para estudar como é que funciona. Ele sabe que remédio vai dar certo e que remédio vai dar errado. Se você compra na farmácia um remédio, você espera que ele te faça bem. Mas se por acaso você comprar, ao invés de comprar um remédio, você comprar um vidro de veneno, alguém vai lá, pega um vidro de veneno, muda o rótulo e diz: isso aqui agora é remédio, não vai mais fazer mal. Você acha que se você mudar o rótulo do veneno e a pessoa tomar o veneno contente, dizendo, não, eu estou me sentindo bem tomando isso daqui, o veneno vai fazer bem ou ele vai matar? Ele vai matar. Por quê? Porque existe uma lógica: veneno mata. Se o Congresso Nacional, se os deputados e senadores votarem dizendo que veneno não mata mais, vocês acham que o veneno vai deixar de matar? Não, ele vai continuar matando. Porque aqueles senhores lá em Brasília não são deuses. Eles são nossos funcionários, que nós pagamos e colocamos lá para eles fazerem leis. E as leis que eles fazem devem estar de acordo com aquilo que é o projeto de Deus. Que é o projeto de Deus. Deus tem um projeto para nós. Veja o seu corpo, por exemplo. Você sabe para que servem as coisas no seu corpo. Você olha para a sua boca. Você sabe para que ela serve. Você olha para o seu olho, você sabe para que serve. Existem pequenos detalhes do nosso corpo que mostram a inteligência imensa de Deus. Por exemplo, o que é que são esses pelinhos aqui em cima? Isso aqui é sobrancelha, né? Não é isso? É a sobrancelha. Pois bem, vocês já notaram que a gente soa bastante na testa? O suor cai, chega aqui na sobrancelha, ele se acumula e a sobrancelha forma uma calha natural e o suor escorre para os lados, ao invés de pingar diretamente nos olhos, para que você possa enxergar direito. Isso chama-se inteligência divina. O cabelinho que nasceu aqui, quem foi que mandou ele nascer aqui? Ele nasceu aqui porque quis? Existe uma inteligência.
Porque esse cabelinho não sabe da existência da testa, ele não pensa, ele não diz, a testa está aqui em cima, então vou nascer aqui, porque o olho está lá embaixo. Ele não pensa, ele simplesmente nasce aí. Vocês já viram as orelhas? Olha só, quando Deus distribuiu a orelha, eu entrei na fila 2 vezes. E terminei com essas orelhas grandes aqui. Então, vocês vejam, orelha é uma concha acústica. E você ouve melhor para frente e não para trás. Se você quiser ouvir para trás, você tem que fazer uma concha acústica ao contrário. Se você está no carro, alguém está falando no banco de trás, você não está ouvindo direito, experimenta fazer uma concha acústica assim, e você vai ver que você ouve melhor para trás. Agora, a orelha, que é uma cartilagem, essa cartilagem aqui, ela não sabe da existência dos olhos. Ela não sabe que o olho está para frente, e no entanto, o olho está para frente e a orelha está para frente, e os dois fazem com que você veja melhor e ouça melhor na mesma direção. Está entendendo? Isso é inteligência divina. Vocês já pensaram no milagre que é o sexo? O sexo é um milagre. O pessoal ateu diz, não, isso é pura evolução. Evolução, mas vejam, como é que é a evolução? Como é que surgiu a reprodução sexuada? Você tem macho e fêmea para ter reprodução sexuada. Macho e fêmea, eles se desenvolvem. E cada um se desenvolve nessa famosa teoria da evolução, onde eles vão se desenvolvendo cegamente, né, sem nenhum projeto divino, um desenvolve para o lado, outro desenvolve para o outro, e milagrosamente se encaixam. Gente, não pode ser. Isso só pode ser um pensamento divino, uma inteligência divina. Se você manda uma pessoa na China fazer uma fechadura, e outra pessoa aqui no Brasil fazer uma chave, e os dois desenvolvem a chave e a fechadura sem se conhecerem, sem falar um com o outro, cada um com a sua inteligência. Depois você pega a chave e pega a fechadura e elas encaixam perfeitamente, isso só pode ser um milagre. Só pode ter uma inteligência muito grande por trás disso. É ou não é verdade? Porque por acaso ninguém acerta chave e fechadura. Macho e fêmea, homem e mulher, encaixam perfeitamente, são feitos um para o outro, e poderia não ter dado certo se fosse evolução a esmo, se não tivesse verdadeiramente uma inteligência por trás. Agora Deus pensou as coisas. Deus pensou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Isso não é por acaso. Ah, não, mas eu quero viver o sexo livre. Eu quero viver o sexo do jeito que me agrada. Imagine um fulano que diga, não, eu não quero viver o sexo com os seres humanos, eu quero viver sexo com animais, e lá vai ele fazer sexo com os animais. Que sentido tem isso? Isso é loucura. Isso é desobediência à inteligência do Criador. Mas é isso que o seu filho e a sua filha aprendem na escola. É esta ideia que estão incutindo em nossas cabeças na televisão, no rádio, nos filmes, nos documentários, que o importante é a pessoa se sentir bem. Eu não gosto muito de falar dessas coisas, mas já que eu estou falando de sexo, eu vou ter que me colocar, né, nesses assuntos. Me desculpem a crueza do assunto, mas é importante falar. Por exemplo, toda a moda, porque é uma moda, quase que uma ideologia que incutem na cabeça das pessoas essa coisa de sexo oral e sexo anal.
toda essa coisa. Gente, o ânus e a boca fazem parte do sistema digestivo. O que é que o sistema digestivo tem a ver com o aparelho reprodutor? Nada. E, no entanto, nós queremos insistir nisso. Não tem cabimento. Você não pode querer sentir o cheiro pelo olho. Você não pode querer sentir gosto pelo ouvido. Você não pode querer ver pela boca. Porque vai contra o projeto do Criador. Vai contra a inteligência que fez você. E, no entanto, nós achamos que podemos fazer sexo de qualquer jeito e não pagar nenhuma consequência espiritual com isso. Não, o importante é eu me sentir bem. Isso é tão irracional quanto um sujeito que toma veneno todo dia e diz: o importante é eu me sentir bem. Não tem cabimento você chegar e dizer: o importante é eu me sentir bem. Existe uma inteligência, e esta inteligência é a inteligência divina. Agora, o fulano quer viver o sexo de forma desregrada, ele quer viver o sexo sem compromisso. Gente, vamos parar e pensar que existe uma inteligência do Criador. E os nossos filhos, eles não são irracionais, eles são capazes de enxergar isto. Se nós os educarmos para a sexualidade e os educarmos para desmascarar, para enxergar que pode ser que o professor que está ensinando isso não seja ateu. Pode ser que o jornalista que está dizendo isso, ele pessoalmente não seja ateu. Pode ser que o advogado que está trabalhando nisso, pode ser que ele pessoalmente não seja ateu. Mas que esse pensamento é ateu, ele nasceu do ateísmo. Mas o que acontece? O ateísmo está tomando conta da nossa sociedade sem dar nas vistas, entendeu? Quando um pensamento ateu chega na sua casa, ele não diz assim: bom dia, eu sou o pensamento ateu, agora vocês todos vão aprender a ser ateus. Não, ele não faz isso. O ateísmo, ele se apresenta como um humanismo. O ateísmo se apresenta como algo favorável ao homem, como tolerante. Eles dizem assim: olha, gente, essa moral sexual da Igreja Católica é uma moral intolerante, é uma moral cruel. Pobrezinhos dos nossos filhos que vão ficar recalcados. Vamos liberar a geral. Vamos ensinar aos nossos filhinhos e às nossas filhinhas que eles têm todo o direito de fazer quanto sexo quiserem do jeito que quiserem. Só que seu filhinho e se sua filhinha fizer o sexo do jeito que ele quiser, quanto quiser, ele vai se dar mal. Da mesma forma que se dá mal o fulano que come tudo o que quiser, batata frita, torresmo, tudo quanto é tipo de comida gordurosa, aí de repente tem um ataque cardíaco, porque teve as veias entupidas de colesterol, aí foi, eu estava me sentindo tão bem comendo aquilo tudo. Mas não tenho dúvida nenhuma, só que você estava se matando. Os nossos jovens, infelizmente, os nossos jovens, a maior parte deles já fizeram sexo que chega para ter capacidade de entender que ele está se destruindo. Só basta alguém ter a coragem de dizer isso para eles. Mas essa classe falante, ou seja, essa multidão de professores, nossas escolas, essa multidão de psicólogos, pedagogos, psicólogos, psiquiatras, políticos,
E deixa eu bater na boca, às vezes até padres. Padres! Que horror! É uma multidão que trabalha para um pensamento ateu. Que horror! Quando um jovem vai ao confessionário, se acusa do pecado da masturbação, e o padre chega e diz: não, mas isso não é pecado não, você tem que conhecer o seu corpo. Esse padre, pode ser que ele não saiba, espero que ele não saiba, estou tentando salvar a alma do padre, espero que ele não saiba, pode ser que ele não saiba, mas ele está reproduzindo um pensamento ateu. Ele está sendo funcionário de um pensamento ateu. Padres, pastores, imagina, padres e pastores evangélicos dizendo: não, nós não podemos, não precisa colocar símbolos cristãos por aí não, nós temos que aceitar e tolerar, não é? Porque nós podemos impor a nossa fé para as pessoas, sem se dar conta que ele está trabalhando para um pensamento ateu. Porque se nós banirmos de todos os lugares Deus, o resultado não será uma sociedade pluralista, o resultado será uma sociedade ateia e intolerante com quem quer que tenha religião. E é isso que está sendo implantado, a intolerância disfarçada de humanismo, de tolerância. Está entendendo? É a intolerância disfarçada de tolerância, fazendo uma carinha de bom moço. Gente, o diabo, quando ele se apresenta, ele não se apresenta com chifre, tridente, rabo, feioso e de cor vermelha. O diabo, ele se apresenta sempre de forma atraente. Por quê? Porque o diabo estudou marketing. Ele sabe fazer o marketing dele. Ele não vai assustar as pessoas. Eu não sei se o diabo é o padroeiro dos marqueteiros, acho que não. Mas que o diabo é especialista da coisa, é. Que ele sabe fazer cabeça, sabe. Então, ele se apresenta sempre como tolerância. Como é que o diabo faz? Por exemplo, a Igreja Católica, ela ama de paixão, ela ama os homossexuais. A igreja, acho que não existe nenhuma instituição no Brasil que ame mais os homossexuais do que a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica quer tirar os homossexuais das garras de uma cultura de morte que está matando os homossexuais. Essa vida de desregramento, de noitadas, de sexo livre, de drogas, está matando estes jovens. E por isso a igreja ama os homossexuais e diz: meu filho, pare com isso. A igreja ama os jovens heterossexuais, que estão se matando também numa cultura de morte, de noitadas, de sexo livre, de droga. E por isso a igreja diz assim: meu filho, pare com isso. Pare de se machucar. Pare de se maltratar. Já ouviu isso cantado aqui na Canção Nova? Ah, pare de se maltratar. É isso mesmo. Por quê? Porque você foi feito para amar. Gente, o sexo é uma criação de Deus e não do diabo. O sexo foi feito por Deus e é belíssimo. O que é o sexo? O sexo
é uma participação do ser humano na obra da criação. O útero de uma mulher é um santuário sagrado, porque é dentro da mulher que se dá a concepção, na trompa, onde o espermatozoide se une com o óvulo, ali acontece o milagre da vida, e ali Deus, pessoalmente, cria uma alma. Vejam, o interior de uma mulher é sagrado e santo, porque Deus dentro da mulher realiza o milagre da criação. A criação não é um negócio que aconteceu há 14 bilhões de anos atrás. A criação acontece em cada mulher que concebe. Cada mulher que carrega dentro dela aquela pequena vida, composta de uma célula só, o ovo fecundado, ali já tem uma alma humana. Ali Deus já realizou o seu projeto maravilhoso. O homem, ele é chamado pela sua sexualidade a entrar respeitosamente neste santuário da vida, que é a mulher. O homem deve entrar com todo respeito neste santuário para participar desta obra de criação. O sexo não é uma invenção do diabo. O sexo foi feito por Deus. Agora, gente, nós precisamos arrancar o sexo das mãos do diabo, porque ele tomou posse do sexo. Foi Deus quem fez o sexo e o diabo tomou posse. Mas o sexo é obra de Deus. Nós precisamos fazer com que o sexo volte a ser o que ele é no projeto de Deus. Deus tem um pensamento para a sexualidade. Deus tem um sonho. Deus tem um projeto para a sexualidade. O sexo é a nossa capacidade, está ligado à nossa capacidade de amar. O sexo tem tudo a ver com a nossa capacidade de amar. Mas que terrível quando a gente usa o sexo para promover a nossa capacidade de ser egoísta. Quando Deus te dá energia sexual para que você participe da criação dessa obra maravilhosa, e você usa essa energia sexual para ser egoísta, acessando pornografia, fazendo das mulheres um objeto, se masturbando a seu bel prazer. Você está usando a energia que Deus te deu para o amor, para o seu egoísmo solitário. Você está para entender que isso não pode estar de acordo com o projeto de Deus. E é por isso que a igreja não aceita a pornografia e a masturbação. Vejam, tem uma lógica. Uma vez que você apresenta a sexualidade como algo positivo, como um sonho, como um projeto bonito de Deus, o jovem, ele é capaz de entender isso. Agora, se você apresenta a sexualidade como um catálogo, como se fosse o Código Penal, só tem coisa proibida, isso não pode, não pode, não pode, não pode, é claro que o jovem não vai aceitar. Se você quer educar os seus filhos para a sexualidade, você precisa, número 1, desmascarar o lobo e dizer: veja, é um pensamento ateu que conduz à morte e que destrói. O seu professor não é ateu, mas ele está verbalizando um pensamento ateu. É que ele não tem formação. Seu professor não estudou ou não tem conversão suficiente. Mas é importante que você saiba e desmascare esse pensamento. E mostre como aquilo conduz à morte, à destruição pessoal. Por quê? Porque é evidente, e os jovens são capazes de enxergar isso. Quanto mais sexo você faz sem compromisso, quanto mais você faz sexo sem sentido,
mais existe um vazio espiritual na alma. O jovem é capaz de ver isto, tanto rapazes como moças, eles são capazes de enxergar. É só você dar o nome ao lobo e eles enxergam o lobo que está ali vestido com pele de ovelha. É só você dizer: olha, está parecendo ovelha, mas olha aquelas patas lá, é pata de lobo. Olha aquelas presas, aquela boca dele aberta ali, não está parecendo como boca de ovelha. Acho que tem alguma coisa errada nessa ovelhinha. Vem cá, ovelhinha, faz bé. E aí a ovelhinha faz tem alguma coisa errada com essa ovelha. Está entendendo? O jovem ele é capaz de enxergar, mas é importante que você ajude esse jovem a enxergar. Os nossos jovens são tão acostumados a ter um pensamento crítico, né? Eles falam isso na universidade o tempo todo. Nós precisamos ter um pensamento crítico, nós não podemos aceitar qualquer coisa. Muito bem, seja crítico com você. Critique o seu pensamento, não é só o dos outros que precisa ser criticado. E veja que você adotou um pensamento ateu e destruidor. Não somente ateu e destruidor, um pensamento desonesto. Vocês sabem por que é que o pensamento ateu está na moda? Vou pegar um outro, hoje vamos aprender com os ateus. Vou pegar um outro pensador ateu chamado Friedrich Nietzsche. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar desse cara, mas o seu filho, certamente, se ele fez a universidade, ele ouviu. Nietzsche. Não foi por nada que o sujeito morreu no manicômio, em 1900. Louco, na cidade de Turim, na Itália. O que é que Nietzsche diz? Ele escreveu um livro chamado Assim Falou Zaratustra. Also sprach Zaratustra. Em um dos capítulos desse livro, capítulo chamado A Ilha das Bem-aventuranças, Nietzsche diz a seguinte frase. O livro inteiro ele é escrito mais ou menos em aforismos, quer dizer, são frases soltas. Então, dá para você entender perfeitamente só citando uma frase. Nietzsche diz assim: eu vou revelar logo o meu pensamento a vocês, irmãos. Se os deuses existissem, como poderia eu suportar não ser um Deus? Logo, os deuses não existem. O gato se escondeu e deixou o rabo de fora, né? Ele está mostrando que ele é ateu por soberba. Ele é ateu porque ele não suporta ter um Deus. Porque ter Deus, gente, significa que alguém me pensou. Eu tenho sentido. E se eu começar a andar fora do sentido, não vai dar certo. Se eu pegar esse microfone aqui, o fabricante desse microfone fez esse microfone para ser utilizado de uma forma. Aí eu digo, não, eu vou fazer uma palestra dentro de uma piscina. E eu vou fazer debaixo d'água. É evidente que o microfone não vai funcionar debaixo d'água. É evidente que eu vou destruir o microfone usando ele debaixo d'água. Por quê? Porque não foi feito para isso. O microfone se revolta e diz, não, mas eu sou livre, o importante é fazer o que eu quero. Não, meu irmão, o importante é você se comportar como o fabricante pensou você, senão você vai se dar mal. Você não é Deus. Então, por exemplo, os nossos jovens perguntam, padre, mas por que é que a igreja proíbe o sexo antes do casamento? Meu irmão, não é a igreja que proíbe o sexo antes do casamento. É a natureza do sexo que diz que esse negócio não dá certo antes do casamento. Ah, não acredito. Isso daí é uma ideologia católica. Bom, pera lá, pensa.
Pensa. Usa aqui os 2 neurônios que sobraram na sua cabeça, tico e teco. Pensa um pouco. Seguinte. Eu acho, pelo menos lá em Cuiabá, lá nas nossas bandas no Mato Grosso, é assim. Não sei como é nas cidades de vocês, né? Eu acho que esse negócio de sexo tem alguma coisa a ver com criança que nasce. Já ouviram falar disso? Eu acho que tem a ver. É uma suspeita, uma séria suspeita que eu tenho. Eu acho que esse negócio de relações sexuais tem alguma coisa a ver com o bebê. Tem ou não tem? Muito bem. Assim como, quando você se alimenta, quando você senta à mesa para comer, esse negócio tem alguma coisa a ver com nutrição, não tem a ver? Muito bem. São as finalidades das coisas que Deus pensou, o Criador pensou. Ora, se um casal de jovens mantém relações sexuais, eles estão fazendo um ato que por sua própria natureza está voltado para a geração de uma criança. Eu não estou dizendo que vai gerar uma criança, mas a natureza daquele ato é voltada para isso, sim ou não? Ah, mas nós usamos camisinha. Meu irmão, não me interessa o que você está fazendo por enquanto. O que me interessa é o seguinte: eu conheço muita menina grávida que usava camisinha, que tomava pílula e num momento inesperado, de repente, bingo, uma criança. Acho que vocês também conhecem, né? Estamos de acordo? Existe ou não existe? Se existe, diga amém. Muito bem, é só para o Brasil inteiro ouvir. Existe. Ora, esta criança precisa ser respeitada. Ela tem direito à vida e ela tem direito de ter um pai e uma mãe. Agora veja o que é que o pensamento ateu ensina. O pensamento ateu ensina o seguinte: não existe Deus, o Deus é você, você faz o que te agrada. Se uma criança estiver atrapalhando, jogue na lata do lixo. É isso que o pensamento ateu diz. O pensamento ateu diz assim: você ficou grávida, minha filha. Ah, você tem direito ao seu corpo. Você é quem manda no seu corpo. Você é que é senhora do seu corpo. E nós dizemos: não é não. Quem é a senhora do seu corpo é Deus. Respeite o Criador. A pessoa se coloca no lugar de Deus. É senhora da vida e da morte. Não, mas eu só estava me divertindo com o meu namorado. Agora eu não posso, por um momento de lazer, pagar com o resto da minha vida, carregando o fardo de uma criança que eu não desejava. Quem mandou brincar com fogo? Minha avó já dizia: quem brinca com fogo se queima. É esse o problema. Você acha que sexo é lazer, mas não foi isso que o Criador fez. Não é isso que nosso Senhor fez quando pensou o ser humano. A sexualidade não é lazer. A sexualidade, ela é sagrada. A igreja proíbe o sexo antes do matrimônio, não porque a igreja acha que o sexo é pecado. Não. A igreja proíbe o sexo antes do matrimônio porque a igreja está convencida que o sexo é sagrado. E só pode ser vivido na sacralidade do santo matrimônio. Ah, padre, mas isso é a sua opinião religiosa? Você não pode incutir a sua opinião religiosa em cima de uma outra pessoa? Não, eu não posso, mas eu posso raciocinar que aquela criança que vai nascer tem direito de ter pai e mãe para sempre. Por mais que o pensamento ateu tente disfarçar, as crianças levam em si mesmas a consequência de não ter pai ou não ter mãe. É ou não é verdade? Levam. Ficam as marcas. A gente tenta remendar, a gente tenta ajudar. E de fato, nas nossas famílias, eu acho que todo mundo tenta fazer isso.
Porque as nossas famílias acontece isso, acontece de crianças terem que ser educadas sem o pai, ou ser educadas sem a mãe. Não acontece isso? Acontece. Muito bem. A gente tenta remendar, a gente tenta correr atrás do atraso. Mas não adianta você chegar e dizer que foi isso que Deus pensou. Não era isso que estava no projeto de Deus. No projeto de Deus, a criança foi pensada tendo um pai e tendo uma mãe. Ora, se no ato sexual aquela criança vai existir e vai existir para sempre, é importante que o vínculo entre o casal que está fazendo o ato sexual seja um vínculo para sempre. Um vínculo para sempre quer dizer o quê? Quer dizer que você está tendo relações sexuais, se nasce uma criança dali e você não está pronto para se casar, o que você fez foi um erro. E é por isso que a igreja diz: sexo antes do casamento está errado. Por quê? Para você fazer um ato que pode ter consequências para sempre, chamado criança, você precisa ter um vínculo para sempre, chamado matrimônio. Porque senão você está brincando com uma vida. Você está brincando com coisa séria. Vejam que isto é racional. Qualquer um é capaz de enxergar isso. Padre, se qualquer um é capaz de enxergar isso, do jeito que o senhor está falando, do jeito que eu estou entendendo, por que é que essa sociedade maluca não aceita? Por que é que esse pessoal da classe falante não aceita isso? Porque se eles derem o braço a torcer, eles vão ter que obedecer a Deus. Nietzsche dizia: se os deuses existem, como poderia eu suportar não ser um Deus? Logo, os deuses não existem. Se existe uma missão para a Igreja Católica, se existe uma missão para a Canção Nova, a missão é de ensinar você, meu irmão, minha irmã, de que existe um Deus e o que é que significa ter um Deus. O que significa ter um Deus? O que significa ter um Deus é que eu não sou Deus. Essa é a consequência primeira. Essa é a primeira consequência que você tem que enfrentar. E o mundo moderno não aceita isso. O mundo moderno quer ser Deus. Quer ser o super-homem. Nietzsche propagava essa ideia. Nós precisamos ser um Übermensch, um super-homem, uma realidade sobre-humana. Eles querem ser deuses. Portanto, quando nós dizemos: não, nós não somos deuses, e inclinamos a cabeça diante de Deus dizendo: Deus é Deus, e eu devo ser um adorador. Já ouviu isso cantado na Canção Nova alguma vez? Já? Quando eu inclino diante de Deus a minha cabeça e digo: Deus é Deus, e eu devo ser um adorador, eles ficam profundamente ofendidos com a nossa devoção. Sabe por quê? Porque é o ódio do apóstata. O que é o ódio do apóstata? O Papa Bento XVI escreveu isso num livro chamado Guardare Cristo. Está traduzido para o espanhol com o nome de Mirar a Cristo. Infelizmente não tem em português. Estamos esperando editoras que traduzam, não é? Que se disponham a divulgar o pensamento do Papa. Quando o Papa escreveu, esse é um retiro que ele fez para sacerdotes do movimento Comunhão e Libertação. Nesse retiro o Papa diz assim, ele descreve o que é o ódio do apóstata. O ódio do apóstata é o seguinte: o apóstata é um cara que abandonou a fé. Ele era cristão, seguia a Deus, mas ele começou a achar que aquele negócio estava meio pesado. Não, essa moral é muito opressora, esse negócio que o Padre Paulo ensina aí na Canção Nova é muito bitolado, muito careta, não precisa ser tão radical. Eu fico butina da vida com esse negócio, não precisa ser radical. Por quê? Você pode ser radicalmente mal, não pode ser radicalmente bom, entendeu? É terrível esse negócio. Os malucos, os doidões, os depravados podem ser radicalmente maus e ninguém diz nada. Agora, quando você resolve ser radicalmente bom, aí eles pedem moderação. Santidade não é cerveja que a gente precisa apreciar com moderação.
Santidade não tem esse negócio. Eu vou ser santo, mas sem radicalismos. Tudo bem, voltemos à conversa que eu estava falando. Eu estava dizendo, o apóstolo ele diz assim, não, esse negócio aí do Padre Paulo é muito radical, essa pregação é muito radical, é fanática. Você não precisa ser fanático. Católico sim, mas fanático não. Né? E aí ele começa a ler a Bíblia de um jeito ideológico. Está escrito aqui, se você olhar para uma mulher, Jesus que disse isso em Mateus 19, se você olhar para uma mulher no seu coração desejando-a, você cometeu adultério com ela. Não, isso é radicalismo. Jesus não disse isso. Isso foi acrescentado pela igreja. Entendeu? Isso é radicalismo. Veja a trapaça, ele vai trapaceando. Quando se lê as Sagradas Escrituras, ele vai dizer, não, isso é radicalismo. Quando São Paulo chega e diz que os fornicadores e depravados não entrarão no reino dos céus, ele diz, não, isso aí era São Paulo que era recalcado, coitado, ele precisava de tratamento, se ele tivesse terapia ele não escrevia essa bobagem. Entende? É assim que eles leem. Isso é uma coisa de outra época. Naquela época era assim, mas agora é diferente. Nós estamos nos tempos modernos. Então o apóstata, ele pega a fé que ele tinha e arranja um jeitinho mais fácil, um jeito light, diet, soft, um jeitinho maneiro de entender a fé. Não precisa ser radical. Aí o que é que acontece? Ele fez uma trapaça. Ele trapaceou com ele mesmo. Ele mentiu para ele. Ele tinha fé. Ele era católico. Ele era temente a Deus. Mas esse trapaceiro sem vergonha, o que fez? Arranjou um jeito novo de ler as Escrituras. Quem sabe quem ensinou ele a ler assim foi um padre, foi um diretor espiritual, que agora se tornou o herói dele. Puxa vida, isso sim, Padre fulano é que é aberto. Eu gosto muito dessa visão aberta, essa igreja aberta, não é esse padre radical de batina preta lá na Canção Nova, né? Padre aberto, com a camisa aberta até o umbigo. É um padre aberto para a realidade. Sim, aberto para a realidade e fechado para Deus. Por quê? Porque nós não podemos confundir, gente. Essa abertura para a realidade, na verdade, é a abertura para a mundanidade, para o espírito do mundo, um espírito que é apóstata, que não aceita o cristianismo de verdade. Está vendo? O apóstata trapaceou. Ele pisou na própria consciência e arranjou um jeitinho de ler o cristianismo de uma forma melhor. Aí quando, de repente, você ousa interpretar o cristianismo de forma correta, quando você ousa interpretar o cristianismo de forma reta, conforme está na tradição da igreja, você vai ser odiado por ele. Sabe por quê? Porque você está lembrando a ele o que ele fez. Quando você diz para o apóstata, veja, eu já vi isto, já ouvi testemunhos, já aconteceu, isso não é história inventada. O jovem chega para um catequista e diz, não, eu não me masturbo, eu não tenho relações com a minha namorada. O catequista fica assim, boquiaberto, e começa a perseguir aquele jovem, e começa a ter raiva dele, e começa a fazer gracinhas e piadinhas contra o jovem, e começa a perseguir ele na comunidade. Por quê? Porque esse catequista é um apóstata. Ele arranjou um jeito maneiro de viver o cristianismo. E quando o jovem quer viver na radicalidade o evangelho,
ele está jogando na cara dele a apostasia que ele cometeu, e ele se sente mal, e por isso precisa destruir o jovem. O Papa explica isso. O apóstata cometeu, ele fez uma violência contra si mesmo, e irá odiar qualquer pessoa que recorde a ele o que ele fez com ele mesmo. Ele vai odiar. Ele vai odiar quem propõe o evangelho do jeito que ele acreditava antes. É por isso que muitas vezes nós apanhamos e não sabemos por quê, né? Às vezes a gente está numa comunidade, numa paróquia, num local, onde a gente simplesmente é cristão. Você chega com uma camiseta religiosa, uma camiseta da Canção Nova, um crucifixo no peito, alguma coisa assim, você já vê que a pessoa te odeia só pelo jeito que você está vestido. Por quê? Porque você está lembrando a ele o que ele fez com a consciência dele. Ele pisou na consciência dele e você está lembrando, porque a consciência dele não está completamente morta, entendeu? Ela não morreu completamente, ela ainda está lá, sufocada, querendo gritar, e você está dando vida à consciência dele, e por isso você vai ser odiado. Esse é o ódio do apóstata. Então é importante a gente saber por que é que esse pessoal tem horror de crucifixos espalhados por aí. Por que é que eles têm horror da manifestação pública da nossa fé? Por que é que eles têm pavor de ver um padre de batina? Por que é que eles têm pavor de ver o católico fiel manifestando a sua fé em público? Por quê? Porque essa minoria de ateus quer amordaçar a maioria dos cristãos. Nós temos que lembrar a esses senhores que nós somos cidadãos tanto quanto eles. Nós somos cidadãos. O Brasil é feito de uma maioria esmagadora de cristãos. Não estou nem falando de católicos. Estou falando de uma maioria esmagadora de cristãos. Por que é que uma minoria, um punhadinho de ateus vai mandar no nosso país? O nosso país tem uma tradição de 5 séculos de cristianismo. Por que é que nós vamos ficar calados? É necessário que esta maioria dos brasileiros cristãos, que tem os valores cristãos, que são chamados de conservadores, né? Não tem problema, se chamarem você de conservador, você diz, sou sim, com muito gosto, porque eu quero conservar a fé, eu quero conservar o cristianismo nesse país. Mas você é conservador, você é reacionário. Vou reagir. Um cara entra na minha casa e quer acabar com aquilo que eu tenho de mais sagrado, eu não vou reagir? Claro que eu vou reagir. Sou reaça sim, eu vou reagir. Eu tenho que reagir quando uma pessoa entra na minha igreja e acaba com aquilo que eu tenho de mais sagrado, com aquilo que é a razão de ser da minha vida. Não posso ficar indiferente. Gente, nós falamos nessa palestra de moral sexual, de sexo, e como ensinar os nossos filhos a respeito do sexo. Só existe um caminho eficaz. Você não pode simplesmente dar uma de bom mocinho e dizer assim, olha meu filho, o sexo é assim porque Deus criou assim. Não. Você tem que também desmascarar o lobo, tem que fazer as duas coisas, o trabalho positivo e o trabalho negativo. O trabalho positivo é mostrar a beleza do projeto de Deus, a beleza das sexualidades, da criação, o homem que foi feito para a mulher, a beleza de participarmos dessa vida de Deus. O sexo, ele é sagrado, nós católicos temos essa convicção, nós sabemos disso, o sexo é sagrado, e isso é a visão positiva. Mas eu tenho que também desmascarar o lobo. Eu também tenho que desmascarar o lobo com pele de ovelha, que
tenta fazer uma contrafação, tenta vender gato por lebre, tenta passar como tolerância cristã aquilo que na verdade é intolerância ateia. Eu tenho que dizer, meu irmão, minha irmã, pode ser que você não seja ateu, mas você está trabalhando para um pensamento ateu, sem saber. Às vezes são inocentes úteis, às vezes são úteis não tão inocentes, mas é importante que nós saibamos, não somos ateus. Deus nos criou, Ele tem um plano para nós, um plano para as nossas famílias, um plano para a nossa sexualidade, e nós, diante de Deus, temos que deixar Deus ser Deus, e não ser Deus no lugar deles. Os ateus são como Nietzsche, eles querem ser Deus no lugar de Deus. Nós inclinamos nossa cabeça diante do Pai do céu e dizemos, Senhor, vós sois o nosso único Deus. Amém. Vamos ficar de pé, deixando que essa música seja a nossa oração. Eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida, preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado, minha vida vai ser um grande louvor. Eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida, preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado, minha vida vai ser um grande louvor, minha vida vai ser um grande louvor. Deus é Deus, Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o rei, eu sou o servo, eu sou o servo. Ele é o sol e eu só o reflexo. Deus é bom pra mim, quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim, Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele, quero ser um bom filho por Ele. Deus é Deus, Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser um adorador. Ele é o rei, eu sou o servo, eu sou o servo. Ele é o sol e eu só o reflexo. Deus é bom, Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele, quero ser bom por Ele. Deus é um pai, Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele, quero ser um bom filho por Ele. Vamos aplaudir bem forte o nosso Pai. Não somos ateus, somos filhos de Deus. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!